Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje fechamos a semana de Soundbite com a mais recente sondagem das eleições legislativas que dá um PS cada vez mais na frente e pela primeira vez um Chega à frente do PSD. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Viva Helena Pereira. Olá, viva! É a sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, realizada entre 18 e 19 de maio deste ano. São apenas 505 entrevistas, mas o Partido Socialista lidera com 33,4% das intenções de voto, praticamente 10 pontos acima da AD, que surge com 23,2%. Acima da AD está o Chega com 23,5%, são apenas estas 3 décimas, mas já mostra aqui uma certa tendência que devia estar a preocupar também Luís Montenegro. E começo contigo, Helena Pereira. Esta sondagem dá-nos duas coisas que já começávamos a sentir há algum tempo, mas que têm a sua curiosidade, que uma delas é o Partido Socialista de José Luís Carneiro continua em crescendo, não é? Portanto, é o Partido Socialista que tem melhor capitalizado esta oposição ao governo. E depois temos aqui esta tendência também do Chega estar a começar a ultrapassar a AD, e isto, imagino eu, deverá deixar muito preocupado o partido de Luís Montenegro. Como é que olhas para esta sondagem? Sim, às vezes nós dizemos que não há coisas novas a acontecer e aqui é o sinal de que há algo novo a acontecer, não é? Porque é verdade que o PS tem vindo a crescer, mas agora o que se verifica realmente é esta ultrapassagem, isso é novo, do PSD pelo Chega. Numa altura que isto é um presente ao contrário, não é? Numa altura que o governo celebra um ano de governo, é o pior presente que poder receber, mas pronto. É impressionante porque eu estava-me a lembrar, as últimas discussões sobre o PSD e o discurso do Montenegro é que quer ser um governo reformista e quer seguir os conselhos de Cavaco Silva, que costuma dizer, e também Passos Coelho, que as reformas são impopulares. E ambicionar maiorias absolutas também, não é? Exatamente, mas sobre as reformas o que eles dizem sempre é não ter medo de fazer reformas, porque as reformas vão ser impopulares, mas depois vai chegar o momento em que o eleitorado vai dar razão. Por isso é que o Cavaco dizia sempre, as reformas devem ser feitas logo no início, que é para dar tempo a depois, ao longo da legislatura, as coisas inverterem, não é? É toda essa história que nós estamos habituados a ouvir. O impressionante é porque podia-se dizer, este mau resultado da AD tem a ver com reformas impopulares que estão a fazer. Mas o problema é que não há reformas que estejam a fazer, não é? A lei da nacionalidade é uma reforma. Que aliás fez com que o Chega viesse a ter mais votos que o PSD. Foi bom trabalho, como dizia o Pacheco Pereira antigamente num programa mas de sabes que eu televisão. não sei se isso diz muito às pessoas, além da nacionalidade, mesmo assim, sabes? Acho que no espaço mediático nós debatemos muito isso, mas eu não sei se isso diz tanto assim às pessoas. Eu estava mais a lembrar-me da tentativa agora da reforma da lei laboral e mais essas coisas. E, portanto, isto para dizer que esta que podia ser uma justificação para o mau desempenho nas sondagens do PSD, o Montenegro não pode utilizar. E, portanto, realmente é um sinal de que há uma insatisfação com os problemas por resolver. E aqui entra André Ventura. André Ventura realmente tem vários defeitos, mas há um que não tem, que é o seu instinto e a sua leitura rápida do que está a passar, não é? E realmente ele, ao vir dizer que agora isto significa que a disputa do futuro é entre ele, Chega, e o PS, e que o PSD tinha a sua oportunidade e está a desperdiçá-la, é simples, basta dizer isso, vai ser essa a estratégia realmente para inculcar nas pessoas a ideia de que há aqui algo já a virar. Vamos ver, esta é a primeira sondagem, atenção, vamos ver se isto é algo que vai continuar essa tendência. Mas estes dados são muito claros e realmente tem piada, como André Ventura é muito rápido, sempre, deste ponto de vista, a fazer esta leitura, que eu acho que vamos ver agora. Eu acho que o PS ainda não reagiu, mas esta semana, quando José Luís Carneiro deu aquela entrevista à NAU, já era numa altura em que havia várias sondagens que davam o PS em primeiro, e José Luís Carneiro dizendo que desvalorizava a sondagem,
analisou ali, tinha na ponta da língua, não sei se vocês viram todos os números às décimas do resultado do PS e do PSD, foi impressionante. E, portanto, eu acho que isto agora, vai... Estou com curiosidade para ver a reação do PS, porque dizendo que não valoriza, já se percebeu que no Largo do Rato está a ser bem festejado. Ana Sá Lopes, os portugueses perceberam que a oposição verdadeira ao governo é o PS e não o Chega, e por isso é que estão a valorizar mais o PS do que propriamente o Chega? Acho que o PS sempre foi o segundo maior partido português quando o PSD estava no governo, não é? Quer dizer, aquele momento de ultrapassagem do Chega para o líder da oposição pode ter sido um momento apenas, enfim, um momento de um dia, não quer dizer que a partir de agora, e esta sondagem dá-nos a entender de que o PS não só pode, seguramente ficará como líder da oposição nas próximas eleições, como até as poderá vencer. E isto é uma grande mudança, porque apesar de o José Luís Carneiro, apesar de ter tido aquelas votações que teve no Congresso, foi recentemente eleito por uma percentagem esmagadora, mas José Luís Carneiro não era uma pessoa querida pela elite do PS. Aliás, que Duarte Cordeiro, Mariana Pérez da Silva, todos eles publicamente manifestaram as suas reservas a José Luís Carneiro. E isto é uma grande, mas um grande presente para José Luís Carneiro, que hoje certamente estará a abrir uma garrafa de champanhe do bom para poder mostrar aos seus críticos internos mais ou menos explícitos de que eu até posso conseguir chegar lá. E se calhar, entretanto, os portugueses passaram a conhecê-lo e se calhar os portugueses até se identificam com o estilo da oposição, que tem sido uma oposição até mais forte do que muita gente imaginava relativamente a José Luís Carneiro. José Luís Carneiro inicialmente mandava aquelas cartas todas ao governo e tentou fazer até acordos com o governo. O Montenegro nunca quis falar com o José Luís Carneiro como deve ser. Oposição epistolar. Oposição epistolar. Mas a verdade é que a oposição epistolar significava que havia alguma vontade de fazer acordos com o governo em determinadas matérias. O governo não respondeu, e aliás recentemente, não é? No dia da moção, Montenegro disse que para ele era igual o PS ou o Chega, não é? Tendo em conta que para ele é igual o PS ou o Chega, o PS, há uns tempos para cá, mostrou-se mais livre para fazer uma posição mais dura, nomeadamente no pacote laboral. Isso foi claro e evidente. E isso aparentemente está a funcionar, porque não só se tem vindo a estar em empates técnicos, à frente do PSD, como agora estes 10% dão um alento a José Luís Carneiro, talvez tão cedo não se fale em sucessão. Acho que hoje é o dia mas, enfim, vamos à espera da próxima sondagem, claro. Pois, claro, ainda falta muito tempo. E, na realidade, as eleições legislativas estão marcadas para daqui a mais de 3 anos. Ou achas que neste contexto, com um Chega à frente do PSD e com um PS na frente, podem ser precipitadas há sempre 1001 razões para precipitar eleições, mas achas que, não havendo uma maioria que suporte este governo, o facto de termos sondagens neste campo de resultados poderá precipitar eleições antecipadas? Eu acho que não. Não me parece de todo que se as sondagens se persistirem mais, que o governo queira precipitar uma crise política para... Mas a oposição pode forçá-la, não é? A oposição pode forçá-la através de uma moção de censura, evidentemente. Agora, eu acho que José Luís Carneiro sabe que precisa de tempo para consolidar, e não me parece que José Luís Carneiro também vá fazer o favor ao Chega de o tornar mais forte ainda, se confirmarem que as sondagens também põem o Chega à frente do PSD, que será uma ruptura histórica. Já tivemos a ruptura histórica do PS não ser o líder da oposição e poderemos ver a ter a ruptura histórica do Chega a ultrapassar o PSD. Miguel Paes Maduro, no meu outro podcast, O que Fazer Quando Tudo Arde, aproveito aqui para fazer publicidade, disse que o PS ou o PSD podiam acabar um dos partidos estruturantes do nosso sistema, ou os dois até. Ele pôs essa hipótese. E aparentemente esta sondagem diz-nos que o PSD pode acabar, entre aspas, ou pelo menos pode ser ultrapassado pelo Chega. Isso vai ser de uma violência. Eu não me parece que isso aconteça por uma razão, essa precipitação de eleições legislativas. Não me parece que o PS vote uma moção de censura do Chega, de maneira nenhuma, e não me parece que o PS, pode ser pensar daqui a um ano, pensar diferente,
mas tão cedo vá provocar uma crise política. Não, de todo. Não estou nada a ver esse filme. Eu acho que José Luís Carneiro sabe que precisa de tempo. Foram 8 anos de poder, foi muito tempo no poder. E o PS pode estar agora bem. O Pedro Nuno Santos esteve muito bem nas sondagens. Houve sondagens ótimas para o PS no tempo do Pedro Nuno Santos e depois acabou como acabou. Portanto, também vamos ter algum cuidado nestas leituras, porque crise política não me parece de todo que esta sondagem. Agora, haverá pessoas a festejar, a abrir champanhe, e haverá outras pessoas que vão ter uma má noite. Eu acho que Luís Montenegro hoje vai ter uma má noite. Quer dizer, sem tomar valeriana, um chá de camomila, para ver se dorme melhor, porque isto é um resultado assustador para o PSD, o ficar atrás do Chega. Concordas, Helena? Resultados como este, desta sondagem, não vão precipitar o ciclo político? Concordo com a Ana, porque o PS, a José Luís Carneiro, o estilo dele não é para fazer uma jogada desse género. E o PS precisa de tempo. As sondagens estão a ser muito boas, mas houve uma mudança só do líder do PS e da cara do PS para as pessoas. Este PS ainda é o mesmo. Este PS ainda é o mesmo PS. É isso que me faz alguma confusão. Imagina que, por alguma coisa, José Luís Carneiro ganhava eleições amanhã. Os ministros iam ser os mesmos, praticamente, de António Costa. Achas que isso ia ser bom para as pessoas iam gostar e iam sentir-se confiantes? Não! E eu acho que essa volta que o PSD tem que dar ainda precisa de tempo para isso. E depois, acho que em 3 anos na oposição para o Chega vai ser uma grande prova que eu acho que o PS e o PSD querem que o Chega passe por isso, não é? Por esse desgaste. E, portanto, acho que desta vez, sim, vai toda a gente ter mais calma. E não vamos ter pacote laboral, não é? Parece que o Conselho Nacional do Chega ontem... Como aqui a gente sempre achou, não é? Como aqui a gente sempre achou. Temos que, ao menos, temos que aproveitar isto para explicar que este podcast interpreta ou antevê bem a situação. Sim, por acaso foi por unanimidade a proposta de voto contra o pacote laboral. Foi aprovada por unanimidade, mas isso a gente sabe que o partido Chega nestas coisas é soviético, não é? Não há cá divergências. Mas é impressionante como a Ministra do Trabalho nunca tentou verdadeiramente agradar ao GT e depois quando se percebia que então tinha que se virar para o Chega, também não conseguiu sequer fazer esse esforço e, portanto, olha, não havia outra hipótese para o pacote laboral senão morrer na praia, não é? É mais uma morte para o pacote laboral. Depois de já ter sido morto, ressuscitado, morto outra vez, agora enterramos de vez. Um beijinho, até segunda-feira. Um beijinho até segunda, bom fim de semana. O nosso mundo é, agora, o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos. A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.